Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não, é que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado.
Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. O que é que você faz quando a vida não dá certo para você? Como é que você reage diante de tudo aquilo que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir
diante daquilo que é trágico, daquilo que faz sofrer, daquilo que te desconcerta? Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes costumam nascer da solução que dão para essas realidades. Eu já vi muita gente interessante crescer na vida e tornar-se ainda mais interessante justamente porque soube administrar uma dificuldade. Faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando a gente é criança, a gente acreditar que tudo tem que ser certinho, que tudo é muito bonito. Faz parte daquela visão ingênua que a gente tem da vida, né? Que as pessoas são perfeitas, que as realidades são perfeitas, que o mundo é perfeito. Faz parte do contexto da infantilidade, daquilo que é ingênuo. Mas de repente a vida vai nos encaminhando para a gente descobrir que não é bem assim. Não é como a gente sonhou, não é como a gente imaginou, não é como a gente idealizou. É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos. Porque a gente só sabe que é fracasso à medida que a gente toma consciência dele e administra. Não é verdade? Quando a gente é criança, nós vamos sendo contrariados e nós vamos descobrindo que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é por isso que no processo da educação, pais e mães, irmãos e todo mundo que faz parte do processo da educação da criança, a verdadeira educação consiste em contrariar na hora certa. Porque se a gente não contraria o filho na hora certa, depois ele vai ficar infantil o resto da vida, achando que tudo tem que ser como ele quer. Você já deve ter convivido com pessoas assim, que ficaram infantis durante muito tempo porque não tinham condições de lidar com os próprios fracassos. Foram pessoas mimadas pela vida. Não enfrentaram as dificuldades porque foram poupadas o tempo todo. E você já deve ter identificado isso em você. Momentos em que você tinha dificuldade de lidar com seus problemas, com as adversidades, com aquilo que era contrário ao que você queria, justamente porque faltou maturidade. Mas você também já experimentou o crescimento que é possível acontecer cada vez que nós sabemos colocar a vida sobre a mesa, descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta e aprender a conviver com isso. Digo isso, minha gente, porque nós só poderemos alcançar o ideal da santidade que Deus nos propõe o dia em que a gente começa a ter consciência de que o santo se faz a partir dos contrários. É o momento que a gente precisa identificar dentro de nós aquilo que nos desafia para a gente crescer ou para a gente evoluir. Evoluir é você retroceder, né? É você deixar de avançar. Quantas vezes na vida nós passamos por situações que porque a gente não soube enfrentá-la, porque a gente não soube administrá-la, a gente evoluiu, a gente se transformou numa pessoa pior. Mas o processo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar. É a gente descobrir aquilo que hoje está nos contrariando, é a gente descobrir um sofrimento que hoje está agudo dentro de nós, e nós darmos uma direção certa a esse sofrimento, para que ele venha nos amadurecer. Eu gosto muito daquela palavra, eu não sei onde é que está na Sagrada Escritura, que diz que quando a criança ela não tem condições de comer alimentos sólidos, lhe é dado leite, que é um alimento rápido. É fácil engolir, não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite, mas dá trabalho comer um prato, arroz, feijão, um pedaço de carne. Mas nós, à medida em que nós vamos crescendo, nós não podemos ficar somente no alimento fácil, porque senão a gente vai morrer desnutrido. O alimento, o leite, é o alimento de um tempo certo da vida. É um tempo controlado, a medicina nos ensina quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno. Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço de comer comidas mais sólidas para melhorar até mesmo o seu processo. Para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento humano, ela precisa passar do alimento fácil para o alimento mais difícil de ser digerido. O organismo vai se adaptando a essas mudanças. A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual.
E a Sagrada Escritura, quando coloca isso, está justamente nos mostrando que, da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início, com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis, mais complexas. É como aprender matemática. A gente só será capaz de realizar operações de álgebra se um dia a gente aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Quando nós passamos pelas operações simples, a maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras. Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu, eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer à medida que o tempo passa. E é interessante isso, porque ninguém está livre disso. Envelhecer é você lidar com os limites da vida. A disposição que você tinha na sua juventude, você não tem mais hoje. Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco. Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento, você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade, vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo. Você começa a esbarrar no limite de forma positiva e você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você. Você descobre naquela realidade que é contrária, aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você, mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento. Crescer em Deus. Eu, quando eu fico melhor como pessoa, porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava, antes me deixava pior, a gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados. E isso é crescimento espiritual. Ontem, por exemplo, no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte, Cartas Entre Amigos, eu e Gabriel Chalita, uma mulher colocou o livro Cartas Entre Amigos para eu autografar, me olhou e disse assim: Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim, e sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse: não. Fiquei pensando, né, alguma coisa espiritual, alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista, libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim. Ela disse: eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento, perdi 36 quilos. Foi interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física. Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais, que ela precisava se cuidar um pouco mais. Gente, já valeu ter escrito o livro. Se alguém ficou mais leve no corpo e consequentemente também na alma, já valeu ter escrito. Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Está certo que existem pessoas leves no peso do corpo e pesadíssimas na alma. O corpo é o território do sagrado, nos ensina o judaísmo de maneira bonita. Se a gente mergulha na teologia judaica, você vai descobrir o corpo como um território do sagrado. Tão lindo, minha gente. Você descobrir que o respeito ao corpo é também o respeito ao espírito, e que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo, porque nós não somos duas realidades, nós somos uma unicidade. A antropologia nos ensina isso. Nós somos corpo e alma. O cuidado de uma realidade reflete na outra. E isso é interessante. Você ir descobrindo na sua vida as exigências que a própria vida vai lhe dando, as situações contrárias que a vida vai colocando para você. E aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer, ou você escolhe evoluir. E às vezes a coisa é tão trágica que a gente pensa: não, aquela pessoa agora vai só piorar. E de repente ela reage de uma maneira tão nova. Por quê? Deus é o motivo é a lente por onde nós olhamos a realidade. Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando? Qual é o filtro por onde passa o nosso olhar? E religião é para isso, minha gente. É nos ajudar a compreender o processo humano, o processo espiritual, e a gente se transformar em pessoas melhores por causa da religião que a gente vive. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que
alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai e da sua mãe na sua vida vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não para a gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar.
Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta, mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão, justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando, e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos. A gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções, causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar. É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade. E ela, num primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro. Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas.
mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio, que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa, que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nossa. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim. O que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade, que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem respeito.